As provas documentais revelam que o menor portador de diabetes mellitus tipo 1, condição crônica que demanda vigilância rigorosa, a aplicação diária de insulina e alimentação controlada, vem sendo submetido a situações de negligências. Áudio e mensagens trocadas entre as babás contratadas revelam que a avó materna com quem o menor atualmente reside frequentemente omite informações médicas essenciais ao seu genitor, no caso Murilo Huff, impedindo o envio de relatórios e laudos clínicos. Instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas, chegando ao ponto de orientar diretamente: não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico. Esconde o remédio. O Murilo quis se meter onde não sabe. Tais condutas por si só evidenciam quebra do dever de cooperação parental, violação do dever de transparência e clara afronta a função protetiva da guarda compartilhada, relatou o juiz, tá? Desculpa, pessoal. Dona Ruth pedia que babás escondessem informações de Murilo Huff do próprio pai, tá? A decisão de guarda unilateral foi diretamente influenciada pelo fato de o pai ser figura principal no processo de formação do filho. Nesse sentido, a guarda de avós e tios se justificaria em casos excepcionais, quando os genitores não reúnem as devidas condições de criar o menor. O juiz que atua no caso também levou em consideração os atritos existentes entre o sertanejo e Dona Ruth, sua ex-sogra, e segundo o magistrado, os dois guardiões de Léo passaram a ter uma convivência que serviu de instrumento de desagregação da família, marcado por conflitos e instabilidades. A decisão diz ainda que a mãe de Marília estaria agindo de forma unilateral, violando parcialmente o regime de guarda e compartilhada que existia. O David Fabrício, marido de Ruth, teria relatado que o convívio entre o Murilo Huff é muito ruim, sem qualquer diálogo. Então, ou seja, a foto que nós vimos, né, deles todos juntos, não passava realmente de um cenário. Outro ponto decisivo para a justiça foi a atuação negligente de Ruth com o quadro de saúde do neto. Léo é diabético. Segundo relatos de babás, informações sobre sua saúde seriam ocultadas propositalmente de Huff, obstruindo seu acesso a laudos médicos e relatórios sobre o próprio filho, tá? A ocultação de fatos importantes do quadro de saúde da criança seria, então, ordem de Dona Ruth passada diretamente às profissionais que atendem o menor, e a decisão também levou em conta a existência de sinais claros de alienação parental promovidos pela guardiã. A decisão de guarda unilateral em favor ao sertanejo, no entanto, não significa o afastamento absoluto de Léo de sua avó. O direito de convivência com o menor foi objeto da própria decisão, permitindo o convívio em finais de semana alternados, tá certo? Feriados e metade das férias escolares. Léo e Ruth poderão conviver dentro dos limites previstos pela decisão, sem que seja exigida a supervisão. Para mim, fechou todo o diagnóstico, né? Ou seja, o que ela queria, na verdade, era ficar com esse menino, tentar uma confusão com Murilo Huff para ver se pegaria isso na internet, para que ela pudesse ficar com a totalidade ali da herança da Marília Mendonça, que segue em R$500 bilhão, ou seja, 500 milhões de reais. Então, sendo que o menino tem 60% dessa quantia e 40% depois é dividido entre a mãe e talvez o irmão também. E ali o que aconteceu, ela então, na verdade, o que eu levo a pensar e o que me traz é que esse diagnóstico foi feito, pessoal. Era isso que ela queria mesmo. Ela queria ficar com a herança na totalidade, principalmente quando ela vem com aquelas aspas, que ela fala assim: a filha era minha, o neto é meu, é tudo meu. Ou seja, ela em nenhum momento ela pensou se o menino queria ou não se aproximar do próprio pai. O pai é vivo, né? E eu entendo completamente, e eu estendo a mão também, inclusive pro próprio Murilo, porque ele foi um cara extremamente gente boa com a Dona Ruth, porque ele poderia ter pego esse menino já logo que a Marília Mendonça morreu. Mas como a mãe já estava de luto e ficar sem um neto também seria uma dor, ele falou: não, meu filho vai ficar com ela por enquanto, até as coisas se ajeitarem, até ela realmente poder ficar bem emocionalmente, e depois eu trago ele pra perto, né? Mas ela fez ao contrário, ela não teve essa paciência e ela não quis talvez agir dessa forma. Por quê? Porque daí ela começa a arrumar encrenca com o próprio Murilo Huff, para que o Murilo não tenha acesso ao garoto, e mentindo, dizendo que ele não pagava pensão alimentícia, que ele não pagava absolutamente nada, e tudo isso cai por terra quando ele joga todos os comprovantes na internet, que ele pagou 1 ano de escola,
né? Mais de 30 mil reais de escola pro garoto. Aí, olha, aí tá o recibo, né? Declaração para o imposto de renda, então tá ali, olha, 30.644, um ano de escola adiantada. Depois veio R$ 9.100, inclusive de psicóloga, e mais as outras custas também. Olha, são tantas mentiras que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui e expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar, a mentira vira verdade. Então vamos lá. Escola, R$ 2.600 por mês. Plano de saúde, R$ 1.200 por mês. Psicóloga, média de R$ 2.800 por mês. Babá enfermeira, R$ 5.000 por mês. Tratamento para diabetes, R$ 4.000 por mês. Mais consultas médicas em casa, mais aula de bateria em casa de R$ 15.000 por apenas, com custos fixos básicos pagos por mim. Então, ou seja, e aí tudo isso veio à tona porque a dona Ruth, como vocês sabem, quis dizer o quê? Que ele não pagava absolutamente nada, que ele não ajudava, que ele não dava R$ 1 pro menino, que ele não fazia nada. Mentira, né? Mentira. Eu acho que isso é muita sacanagem, né? Tudo bem, já tem aí 4 anos que a dona Ruth perdeu a Marília Mendonça naquela fatalidade horrorosa, que a gente sabe que não é fácil a gente inverter o ciclo natural da vida. Claro que não, ninguém quer morrer, nenhum pai quer enterrar seu filho, e nem filho quer enterrar pai também, porque se não vivesse todo mundo, tava maravilhoso. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu e foi uma fatalidade. Mas isso não significa que ela tem que agir dessa forma, né? Isso não significa que ela tenha que tentar tripudiar em cima do próprio Murilo, ou em cima, inclusive, com mentiras, achando que isso ia colar com o público e que o barulho na internet ia ser muito maior do que a justiça. E cá entre nós, tá, pessoal? Eu tenho uma amiga que é juíza, inclusive. Não é a doutora Eliana Passarelli porque ela é promotora, ela é juíza mesmo. Não adianta, hoje o magistrado, ele não se apega a nada de lances de internet, nem conversas de WhatsApp hoje vale mais, pra vocês terem uma ideia, tá? Áudio às vezes sim, mas passa por perícia, passa por absolutamente tudo, mas isso não pega mais, tá? Então os engraçadinhos que queiram, talvez, lacrar em cima da internet pra conquistar provas, pra tentar fazer alguma coisa, desculpe, estão fadados ao insucesso e perder, inclusive, o próprio processo. Então, infelizmente, a dona Ruth não passou de uma mentirosa, tá passando vergonha agora. Volto a frisar, foi muito dolorido ela ter perdido a filha? Foi. Mas com mentira a gente não chega a lugar nenhum, né? Poderia ter chamado esse pai, ter dito o seguinte: olha, eu sei que você quer ficar com ele, ou então nós estamos cuidando, mas caso ele saia da minha guarda, eu paro de receber uma grana da justiça, porque a grana libera do próprio espólio, o juiz, e também do próprio inventário. É tirado uma grana, quando tem menor, né? É tirado um valor mensal todos os meses para poder custear. Então, aí a gente não sabe de quanto era esse valor que ela recebia mensalmente, inclusive para cuidar do próprio neto, entre aspas, né? Para cuidar do neto, né? Que seria o dinheiro destinado a ele. E ali vocês viram que o desespero foi tão grande que até o irmão, o João Gustavo, da Marília Mendonça, foi pra internet, inclusive, fazer o quê? Chorar. Mas ela não teve vergonha de leiloar o violão que a filha compunha, pra ela tanto faz, se ia leiloar ou não o violão, e depois leiloou o carro também, mas o barulho da internet aí veio, porque daí os fãs da Marília Mendonça vieram pra cima dela, e aí de 10 mil que ela lucrou com a venda do violão, ela teve que pagar 30 para poder ter o violão de volta. Olha o prejuízo, olha, é o que eu falo, quando você quer tentar enganar as pessoas, ou você quer dar o passo maior que sua perna, achando que você vai tripudiar em cima dos outros, quando você pensa que você é muito esperto, o que tem de gente esperta já te observando, você não tem noção. Então é bom parar por aí, Thiago. Gente, que loucura, né? E o pior é que tudo que a gente especulou aqui realmente tá se confirmando, né? E a partir do momento em que a família pede, por exemplo, a dona Ruth chegou a dizer que não queria trazer essa história, que quem sofre é o menino, que não queria que a imprensa falasse sobre o caso, né? Mas olha aqui, o advogado dela usou também as redes sociais pra falar, pra criticar, pra falar que vai ter uma reviravolta no caso, que eles têm como provar. Vou até passar essa nota pra você, Fê, pra você ler, que o advogado se pronunciou. Não, lê aí. Então, quer dizer, ela não quer que a imprensa continue falando sobre o assunto, mas o próprio advogado pode lançar nota pras redes, pra que imprensa. Diz na nota? A equipe jurídica da dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, se pronunciou após a justiça conceder a guarda provisória do Léo de 5 anos ao pai Marilo Huff. Por meio de uma nota encaminhada à revista Quem, na noite de ontem, o advogado Robson Cunha criticou duramente a decisão judicial que autorizou apenas visitas quinzenais da avó ao neto. De acordo com a defesa, a medida judicial foi tomada em desacordo com o parecer do Ministério Público. Diz o seguinte: contraria
frontalmente o parecer do Ministério Público, que manifestou de forma contrária a concessão da tutela de urgência requerida pelo genitor, demonstrando fragilidade dos fundamentos apresentados pelo juízo, destacou o advogado, que também argumentou a decisão que altera de forma abrupta o lar onde o Léo foi criado, desconsiderando os vínculos afetivos já estabelecidos com a avó desde a morte da mãe. Ele enfatizou que a decisão é temporária e que o processo ainda está em curso. E ele diz ainda, Fê, é muita coisa aqui, ele diz que a família pede para que a imprensa pare de tornar isso um espetáculo midiático. Isso fere não apenas a ética processual, mas a dignidade e o direito à privacidade de um menor. Desculpa.